Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Israel e estou aqui com uma única missão, que é ajudar você em oração, ajudar você na leitura da palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Para toda vez que eu estiver entrando online, você saber que eu estou entrando e saber que nós vamos poder estar juntos nessa caminhada. Amém. Vou começar a leitura. Se alguém puder trazer um copo d'água para mim também, agradeço, por favor. Amém. Silêncio, pessoal. Tá tendo muito barulho, muita conversa. Amém. Glória a Deus. Vou ler então. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo, obrigado Marquinhos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Abre parênteses. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria te dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para toda a vida eterna. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem onde Jesus se encontra com essa mulher samaritana. E é necessário, de início, nós registrarmos por que o Senhor Jesus passou por Samaria e por que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Em 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos o reino de Israel ser dividido em dois. O reino de Israel sendo dividido na parte sul e parte norte. A parte sul ficou para o reino de Jerusalém, de Davi, e a parte norte ficou com Samaria. Logo depois dessa divisão, a Síria invadiu o reino de Israel, de Samaria, e ali entraram muitos deuses, que qual ocuparam a terra, e muitos povos tomaram Samaria. Com isso, o povo de Samaria se tornou um povo mesclado, um povo que adorava vários deuses. Então, os judeus tinham muita raiva dos samaritanos, porque eles vieram da mesma raiz comum, mas ao longo do tempo, eles começaram a se prostituir com outros deuses, com outros povos. E não sei se você sabe, o judeu é um povo que é muito seleto, é um povo muito distinto e homogêneo. Eles fazem filhos entre eles, eles se procriam, se reproduzem entre eles, e eles não aceitam essa miscigenação. Então o povo samaritano foi um povo que se misturou com outras nações e adorou outros deuses. Os povos que foram escravizados pelos reis assírios, eles traziam suas culturas, e assim, como nós vemos na história, Alexandre o Grande com o helenismo entrando com a cultura grega Israel. Nós vemos também os romanos também entrando com a cultura grega Israel. Assim foi também com a Síria. Eles trouxeram muitos deuses e trouxeram adoração de fora. Outra coisa que os judeus tinham muito ódio, muita raiva dos samaritanos, era porque os samaritanos construíram um templo no Monte Gerazim. E esse templo no Monte Gerazim era um espelho do templo que havia em Jerusalém. Amém? Quantos estão me ouvindo? Quantos estão aqui comigo? Amém. Então era um templo paralelo. E nesse templo os samaritanos criaram a sua própria forma de adorar a Deus. Eles tinham um templo, eles instituíram sacerdotes, mas eles não criam nos profetas, no livro dos profetas, muito menos nos livros poéticos. Eles só acreditavam no Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali havia então uma adoração impura, uma adoração errada, ok? Então estou dando um pano de fundo para que você possa entender por que os judeus evitavam os samaritanos. E nós vemos a palavra de Deus falando, inclusive aquela passagem que fala que havia um homem quase morto e o samaritano foi o único que atendeu, Então quando se fala de samaritano, se fala de um povo excluído, ok?
Então, nessa passagem, Jesus está ali, junto com essa mulher, e a palavra nos fala que Jesus, ao sol do meio-dia, ele para junto a esse poço, e a palavra nos fala que Jesus estava cansado da caminhada. Quantos aqui, seja sincero comigo, estão um pouco cansados da caminhada com Deus? Glória a Deus, não é só eu não, né? Porque não é fácil. A Bíblia fala que Jesus estava cansado, ele se sentou junto ao poço, e a palavra nos diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E nós lendo a Bíblia, nós entendemos que não era necessário, na verdade, que Jesus passasse, porque havia um caminho que era mais longo e dava acesso a Jerusalém da mesma forma. Mas quando fala que Jesus havia de passar por Samaria, está falando num sentido espiritual. E Jesus então, ele se assenta junto àquela fonte. E sabe, meus amados, a fonte de Jacó, ela foi construída num contexto onde Jacó fugia de Esaú. E ali ele estava, na verdade, naquele encontro bem fatídico. E ele atravessou seu gado, suas mulheres, e ele estava apreensivo para saber se Esaú iria aceitá-lo. Então, ele passa seu gado, suas mulheres, e ele se encontra com Esaú, e foi um encontro de paz. Mas Jacó estava muito apreensivo por isso. E ali naquele local onde Jacó se instala após o encontro com Esaú, ele constrói um poço. E esse poço é um lugar de descanso de Jacó. Então é nesse contexto que está a palavra. A mulher está buscando água no poço de Jacó. E sabe, meus irmãos, Samaria representa, amém? Misericórdia, Fê. Essas crianças aí estão gritando demais. Amém. Liz. Então, nesse contexto, é que Jesus se apresenta junto a esse poço de Jacó. E ali a mulher está bebendo aquela água ali. E Jesus pergunta para ela: você pode me dar um pouco de água? E aquela mulher fala para Jesus: você sendo um judeu, como é que você fala comigo, sendo que vocês odeiam os samaritanos? E sabe, meus irmãos, eu enxergo que Samaria representa o mundo. Desde Adão, quando nós olhamos lá para trás, nós vemos uma humanidade criada perfeitamente por Deus. E nós vemos um homem, então, depois do pecado de Adão, degringolar. E nós vemos as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem. Desde lá de trás, Enoque, nós vemos o parente de Caim não servindo a Deus. E nós temos dois povos distintos. Eu entendo como o reino de Jerusalém um povo escolhido para Deus. E o povo de norte, Samaria, é o povo mundano, é o mundo. E quando essa mulher ela vai beber nessa fonte de Jacó, ela está procurando uma saída. Porque a palavra diz que ela estava no sol escaldante do meio-dia. E sabe, meu irmão, muitas vezes você está cansado da caminhada, assim como eu estou, assim como nós estamos. Mas é necessário que nós estejamos à beira do poço, junto com pessoas que também estão cansadas e estão desesperadas por encontrar algum nível de verdade. Aquela mulher, a Bíblia fala que ela estava desesperada, ela estava ali com sede. E toda pessoa que tem sede, ela vai num poço buscar água. E Jesus pergunta se ela pode dar água. Claro que Jesus não precisava beber daquela água. Jesus é Deus. Mas Jesus, ele entra com o artifício da conversa com aquela mulher. E muitas das vezes é como eu e você, nós precisamos descer até esse nível. Às vezes existe uma pessoa no seu serviço, na sua casa, que ela está precisando de ajuda. E você, na verdade, você é a fonte para alimentar aquela pessoa. Mas você tem que ter um mínimo de relacionamento com ela para que o evangelho possa entrar. E a ferramenta para que você possa entrar com o evangelho através para essas pessoas é o relacionamento. Eu gostaria de falar um pouco de relacionamento hoje. Quando a Bíblia nos diz que a mulher era uma mulher de fato e era samaritana, nós temos dois níveis de distanciamento aqui. Por quê? Porque os homens não conversavam com as mulheres. E segundo, o povo judeu não falava com o povo samaritano. Então o que eu entendo, muitas das vezes nós temos que descer a um nível mais baixo do que você pode imaginar. Existe um traficante na sua rua, mas você não quer pregar para esse traficante, porque você acha ele asqueroso, nojento. Existe um cara que bate na mãe dele, você não quer falar de Jesus para ele, porque você acha ele nojento. E existe um distanciamento social. Mas Jesus, sendo Deus, ele conversa com essa mulher samaritana, e muito mais, ele apresenta a fonte de águas vivas para ela. Eu gostaria de contar um pequeno testemunho, aqui o que aconteceu comigo no Pará. Eu estava numa operação, e nessa operação o chefe da delegacia separou aqueles que eram formados em TI, informática, porque era para apurar um crime cibernético. Então fomos, né? Chegamos na casa do suspeito, 6 horas da manhã, pulamos o muro, né? Como de sempre, de fato. Entramos na casa dele, e ali acordamos a família dele. Ele era casado com a mulher, tinha filhos. E quando nós acessamos o computador dele, o celular dele, havia muitas fotos de crianças ali, né? Pedofilia. E eu vi no quarto dele uma Bíblia. E eu olhei aquela Bíblia e eu falei assim, cara, acho que ele é cristão. E vi algumas coisas que me davam indício que ele era desviado. Então nós voltamos à delegacia e os colegas queriam matar ele dentro do carro, falando, meu irmão, a gente vai te matar, você vai virar mulher na cadeia, aquilo tudo.
E quando chegou na delegacia, então, eu fiquei sozinho com ele numa sala. E aí eu perguntei para ele, você é desviado? Ele falou, sim, eu ia para a igreja, não sei o quê. E aí ele falou assim, mas o que eu fiz é muito feio. Mas eu falei, cara, não importa, o perdão de Deus é maior que isso. E eu abracei aquele rapaz ali e nós choramos. E quando o nego olhou na porta da delegacia, ele falou assim, não acredito que o Terra está fazendo isso. O que eu entendo? A Bíblia nos fala em Romanos que todos nós pecamos e destituídos fomos à glória de Deus. O meu pecado, o seu pecado, não é pior que o pecado desse rapaz. A consequência é diferente. Mas Deus nos chama a abraçar essas pessoas que estão precisando. Aquele traficante que não vale nada, o cara que vive na bebida, você fala, isso aí não vale nada, isso aí vai ser um carroceiro, me desculpe a palavra, um desgraçado. É essas pessoas que Deus nos chama a ter um relacionamento mais próximo. Para Jesus, essa samaritana era uma mulher quase que intocável, porque ela era mulher e porque ela era samaritana. Mas Jesus desce a um nível de relacionamento em que nós também precisamos descer. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ter um pretexto para que nós possamos pregar o Evangelho. E Jesus então fala a essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. Como eu falei, meus amados, não é sobre quem é maior, sobre quem é mais importante, mas é sobre quem mais precisa. Muitas das vezes eu vejo as pessoas, o irmão está brigado comigo aqui na igreja, não vou falar com ele, e ceia assim mesmo, e hoje é a noite de Santa Ceia. E a Bíblia não é sobre isso, a Bíblia diz que o mais forte é aquele que desce. Então você vê a pessoa nessa situação, você fala, cara, eu estou no meu carro, tenho minha casa, eu estou vivendo uma vida pura, e ele está na lama, mas não, é ao contrário. Eu tenho que descer a esse nível, e nesse nível eu encontro o Evangelho. É igual eu vejo as pessoas falando, eu sou pastor agora, eu sou aquilo, não aqui, né, em outros lugares também, e eu preciso disso, daquilo. Na verdade é a pirâmide invertida. Quanto mais se sobe, mais se desce. Quanto mais se tem cargo na igreja, mais se desce. Então eu te convido hoje a você olhar com os olhos diferentes para essas pessoas que estão próximas a você e que precisam da sua ajuda. Só você pode apresentar a água viva que corre dentro de você a essas pessoas. É engraçado que esse termo água viva ele é muito curioso. Antigamente não existia eletricidade. A eletricidade é uma invenção relativamente recente com Benjamin Franklin, né? Invenção do século 19, 20. E como é que eles iam expressar essa ação do Espírito Santo dentro de você? Quantos sentem uma eletricidade quando o Espírito Santo pega você? É só eu que sinto a eletricidade passando pelo corpo? É isso, eles não sabiam que é eletricidade. Então o que a Bíblia está falando que quando nós vamos apresentar a essas pessoas um rio de água viva, é isso, essa eletricidade, esse poder do Espírito Santo. E quando a palavra nos diz que nós seríamos testemunhos de Jesus, é isso. Ser testemunho de Jesus é diferente de ser uma testemunha ocular de um fato. Quando você é testemunha ocular de um fato, você presencia o fato, você diz aquilo e você testemunha. Ser testemunha de Jesus é estar cheio do poder do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do poder do Espírito Santo nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, esse aqui é para os líderes, tá? A Bíblia nos fala que os seus discípulos tinham a cidade de comprar comida. Quantos são líderes aqui de rede de teatro, rede de qualquer coisa aí? Aí, Marquinhos, levanta a mão aí. Já estou falando, Marquinhos vai ser o líder do protocolo, gente. Já levanta a mão aí. Glória a Deus. Então a palavra nos diz que os discípulos tinham ido comprar alimento na cidade e Jesus então estava ali com aquela mulher. Meus amados, vocês que são líderes, enquanto nossos discípulos estão indo buscar alimento, buscar a palavra, nós já devemos estar alimentando as pessoas lá fora. O líder ele tem que andar um passo à frente dos seus discípulos. Enquanto os discípulos estão buscando alimento, nós já temos que estar servindo aqueles que precisam de alimento. E ela fala para Jesus, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde você pode conseguir essa água viva? Essa é a questão. O poço de Jacó representa essas religiões, essa sabedoria humana, tudo isso que foi instituído pelo homem, desde que o homem caiu, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Gandhi, Maomé. E ela está falando, o poço é fundo, eu estou buscando água, assim como toda a humanidade, assim como meu pai Jacó e todo mundo bebeu desse poço. Como é que você vai tirar essa água que é diferente? Diga para a pessoa do seu lado assim, as religiões do mundo, diga a pessoa do seu lado, as religiões do mundo têm uma mensagem, mas nós temos uma pessoa. Diga de novo, as religiões do mundo têm uma mensagem, mas nós temos uma pessoa. E quem essa pessoa é? O Espírito Santo do Senhor que está em mim, em você, na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Não é capaz de mudar pensamentos, sofismas, argumentos com argumentos.
A palavra nos fala que todo conhecimento que se levanta contra a sabedoria do Senhor é quebrada na oração, é no jejum. E essa pessoa que está em nós, ela deve ser apresentada ao mundo, que é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, nosso desafio é mostrar às pessoas que nós temos um Deus que é maior que todas essas filosofias mundanas. E a palavra nos diz que Jesus responde à mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez, do poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. O objetivo de Cristo sempre foi esse: que nós façamos cada vez mais discípulos. E qual é o objetivo de fazer mais discípulos? É fazer fontes. Imagine, eu sou uma fonte jorrando. Meu irmão bebe dessa fonte, agora ele não tem mais sede, ele é uma fonte jorrando. E ele bebe, o outro vai bebendo, e a gente vai criando fontes e fontes e fontes que jogam para a vida eterna. Pense comigo, pense a alegria de quem encontrou o Billy Graham. Pense comigo, da alegria de quem encontrou o Randy Bonk. Misericórdia, varão, o que aconteceu aí? Tá pegando fogo não, né? Amém. Sai dali, pessoal, se estiver pegando fogo. Então pense na alegria de quem ganhou o Billy Graham. Billy Graham foi um homem que ganhou 3 milhões de almas para o Senhor Jesus. Randy Bonk ganhou aproximadamente 100 milhões de almas para o Senhor Jesus. O objetivo do Senhor é que você encontre uma pessoa que possa ganhar uma multidão de pessoas. Esse é o objetivo. Fontes que jorram para outras fontes, que jorram para outras fontes. E nós temos um ciclo infinito de fontes. Deus quer te fazer uma fonte nessa noite. No lugar onde você está, no lugar onde você trabalha, Deus quer te fazer um manancial de águas. E essa mulher, a partir do momento em que ela tinha sede, agora ela bebe da água de Jesus. E a palavra diz que ela vai encontrar para aquelas pessoas daquela cidade. A pessoa que antes tinha sede, agora vira uma fonte a jorrar para toda a eternidade. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia. Então, a mulher diz a Jesus: já estou caminhando para o final, tá, gente? Nós temos Santa Ceia. Fique comigo mais um pouquinho. A mulher diz: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Ele diz: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Respondeu ela: disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Então, meus amados, Jesus traz uma realidade espiritual e física muito grande para essa mulher. Essa mulher, ela se alimenta desse poço, né, espiritualmente falando, dessas filosofias mundanas. E a palavra nos diz que ela tinha 5 maridos, e o que ela estava não era o Senhor. E em 2 Reis, 1 Reis 17, vai nos dizer que, 2 Reis 17, que os povos que foram mesclados com Samaria, eles trouxeram 5 deuses. E eles trouxeram Deus Sucote Benote, que é o Deus da religiosidade e da esfera sexual. Eles trouxeram Deus Nergal, que é o Deus da murmuração, dos julgamentos, das fofocas. Eles trouxeram Deus Lisbais Tartak, que é o Deus da incredulidade, do humanismo. Eles trouxeram Deus Azima, que é o Deus do ocultismo. Trouxeram Deus Adrameleque e Anameleque, que era do mamão, do dinheiro. E eles também, como eu falei, eles adoravam ao Senhor no templo deles. Que eu entendo que quando você se alimenta dessas fontes mundanas que você está procurando, das religiões, das filosofias, isso gera uma dimensão espiritual na sua vida. E aquilo que está na dimensão espiritual, ela reflete na sua forma de viver. Então, se essa mulher adorava 5 deuses diferentes e tinha 5 maridos, eu entendo que as coisas são geradas na dimensão espiritual e elas se concretizam na dimensão física. As consequências, elas são espirituais e físicas. Hebreus nos diz em capítulo 1 que primeiro foi criado o mundo espiritual e depois o mundo físico. E eu sempre insisto nisso, que o cristão, ele ganha primeiro no mundo espiritual. É igual, eu estava essa semana: Senhor, eu estou me mudando na Michelle. Fiquei um mês orando: Senhor, eu quero um apartamento assim, 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 assado, assim, 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 assado. E eu acho que assim como Cornélio, minha oração subiu ao Senhor e ficou lá como um memorial diante de Deus. E quando foi essa semana, apareceu um apartamento para eu alugar do jeitinho que eu pedi, né, pastora Michele? Então, o que eu entendo, quando você começa a buscar as coisas e você acha que não tem nada a ver, você está buscando humanismo, podcasts que falam de coisas, de filosofias que não são cristãs, que não são ideais para a gente, você vê que surge então um mundo, uma atmosfera espiritual. E isso que se gera na atmosfera espiritual se concretiza na sua vida física. Ela não tinha somente 5 maridos físicos, ela também tinha 5 maridos espirituais.
E a Bíblia fala que esse que você está se relacionando não é o seu marido. E quem é esse outro que ela estava tentando se relacionar? É o nosso Deus. E por que ela não conseguia se relacionar? Porque Deus requer exclusividade. A palavra nos diz: não sabeis, adúlteras e adúlteras, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? E vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúme de vocês? Não há como adorar a Deus e o dinheiro. Não há como adorar a Deus e as impurezas sexuais. Não há como adorar a Deus e qualquer outro tipo de coisa. Deus requer exclusividade na nossa vida. Nós somos a noiva, nós devemos ter apenas um marido, e esse marido é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então, meus amados, a mulher, entendendo que Jesus falava sobre adoração, ela diz a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Como eu expliquei, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E sabe, meus amados, ela diz: Senhor, tu és profeta. No momento em que ela reconhece que Jesus é profeta, é quando os caminhos dela começam a mudar. E é isso que faz que as pessoas nos reconheçam como homens e mulheres de Deus. Quando nós descemos esse poço, encontramos pessoas que estão sob dificuldade, e ali nós damos um destino profético a elas. Quando nós apontamos aquilo que elas estão fazendo errado e nós damos um novo destino a elas, nós somos reconhecidos como servos do Senhor. As pessoas confundem profetizar com ser profeta, são coisas diferentes. Profetizar é um dom de profecia, né? É um dom. Profetizar, qualquer um pode profetizar. Se você tem uma direção de Deus e você, por exemplo, eu profetizo que o Mima irá para as nações, eu estou atuando como profeta. E a partir do momento que você dá um destino para uma pessoa, é onde as coisas mudam. E Jesus fala a essa mulher: chegou o tempo em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Que nós queremos adorar a Deus baseado naquilo que nós achamos. Nós queremos adorar a Deus baseado nas filosofias que nós criamos, nos pensamentos. Nós queremos adorar a Deus de acordo com um podcast que a gente ouve, de muita gente falando aí. E temos hoje um excesso de informação. Mas adorar em espírito e em verdade é adorar em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém. Glória a Deus. Caminhando então para o final, disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: por que você está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram ter com ele. Sabe qual é o segredo aqui, meus amados? É que essa mulher, ela ouviu Jesus até aquele momento, e ela reconheceu que Jesus era profeta até aquele momento. Mas a partir do momento em que Cristo revela a sua identidade, é que ela larga o seu cântaro, ela larga a sua antiga forma de viver. Às vezes você está pregando no seu serviço, você está falando de Deus, mas existe uma superficialidade. Se as pessoas não enxergarem em você a identidade de Cristo, não vai haver mudança na vida delas. É a partir do momento em que você manifesta a vida de Deus, que você manifesta a identidade de Cristo, é a partir do momento que as coisas mudam. A palavra fala que essa mulher usava o cântaro para pegar água. Cântaro vem da palavra hebraica kad, que quer dizer aprofundar. E ela estava se aprofundando em doutrinas mundanas, em religiões mundanas, em pensamentos e sofismas. Mas a partir do momento em que a identidade de Cristo é revelada, ela abandona tudo a isso, e a vida dela muda, e ela vira agora uma fonte de águas vivas para outras pessoas. Talvez o nosso problema é esse, que você fala legal no serviço, na sua casa, em qualquer lugar. Eu falo no serviço porque eu passo 8 horas no serviço, né? Então eu só lembro do serviço. Mas no seu colégio, na sua faculdade, e você está ali, você fala legal, e as pessoas acham que você é crente, mas a partir do momento que as pessoas enxergarem Cristo em você, elas não vão ter como refutar que você realmente é um pequeno Cristo. Você é um cristão. Amém? Glória a Deus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida?
Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Percebam, meus amados, que os discípulos estavam insistindo com Jesus. E o nosso defeito na igreja é isso, que nossos discípulos estão lá indo comprar comida e eles estão insistindo: vamos compartilhar aqui dentro da igreja, vamos, vai ser legal, vai ter um negócio aqui, vai ter uma aula tal. Mas quem está precisando de comida é lá fora. A comida de Jesus é fazer a vontade daquele que enviou ele. Em Atos nos diz que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. E nesse momento que está na casa de Simão, o curtidor, ele está no terraço orando. E então ele cai em êxtase. E ali aparece uma visão a ele. Há um avental que desce do céu, atado nas 4 pontas. E nas 4 pontas há toda sorte de répteis, quadrúpedes. E ali, naquele momento, ele não entende a visão, mas Deus já havia falado com Cornélio. E os servos de Cornélio chegam a Pedro. Então Pedro se dirige à casa de Cornélio. E chegando lá, ele entende que aquela visão está se referindo aos gentios, a nós que não somos judeus. E a visão de Pedro, Deus falava: mata e come. Assim como também Jesus no deserto, quando ele é tentado, Satanás fala para ele: transforma essas pedras em pães. Jesus fala: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu entendo dessa visão de Pedro quando está falando mata e come? Mate o seu preconceito, come, traga para dentro da igreja aqueles que estão precisando. Jesus estava falando para Pedro: mata o seu preconceito e traz para dentro aqueles que você acha que não tem que trazer. É como no deserto, quando Jesus responde a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós que somos cristãos, nós somos guiados a fazer a vontade de Deus. A nossa fome é fazer a vontade daquele que nos enviou. É o que vale, isso que vale a pena na vida cristã. Tem muita gente que não consegue jejuar até meio-dia. Nós estamos nesse jejum para o Rejave. Meu Deus, gente, até meio-dia. Se você às vezes acorda 10 horas, 2 horas de jejum. Nós temos que entender que nossa vontade, nosso andar não é mais um andar carnal, como eu expliquei na última pregação, mas é um andar espiritual. Então mate a sua forma de enxergar as coisas, mate o seu preconceito e traga para dentro da igreja aqueles que estão precisando ouvir o Evangelho. Aleluia. Agora eu estou indo para o final de verdade, não é mais brincadeira. Então a palavra nos diz que muitos samaritanos naquela cidade creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Perdão, no verso anterior, 35 ou 38 vai dizer: vocês não dizem, Jesus fala, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu seu salário e colhe seu fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei a colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Hoje eu te faço um convite nessa noite. Muitos semearam nesse ministério durante muito tempo, Pastor Roger, Pastora Tânia e várias pessoas que já passaram por aqui. E eu convido você em 2023 a entrar no trabalho dos outros e a colher os frutos que você não semeou. A palavra nos diz que Apolo plantava, Paulo regava, mas é Deus quem dava o crescimento. Então tenha em mente isso, 2023 é um ano de colheita para o Mima, e eu te chamo a colher os frutos que foram plantados no passado. Quantos aqui querem colher os frutos que foram plantados no passado? Levante as suas mãos, você que está me escutando aí atrás, levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante as suas mãos, eu profetizo que esse ano de 2023 será um ano de colheita sobrenatural no Ministério do Avivamento. Eu profetizo que esse Rejave será um divisor de águas nesse lugar. Eu profetizo que até... Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas. Ative o sininho das notificações também. Eu creio que vai ser muito útil esse canal na sua vida. Eu quero você aqui comigo orando, recebendo da palavra do Senhor, tá bom? Então um forte abraço, fique com Deus.